18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 em ponto, juntos com você em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Eu, Carlos Júnior, e ela, Karine Leão. Oi, Carlão, tudo bem? Boa noite. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no programa 18 horas. E salve pra quem nos acompanha nas redes sociais pelo 18 horas news, @18 horas news. 6 horas, 1 minuto em Manaus e nós vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Hoje é quinta-feira. Crise na segurança pública. Manaus registra aumento de 187,21% na média de roubo mensal nos 5 primeiros meses deste ano em comparação com o mesmo período de 2021. O secretário de Saúde do governo do Amazonas, Anuar Samad, quer suspender a autorização dos deputados para fiscalizar os hospitais dos estados. Quarta onda da pandemia. Nas últimas 24 horas, o Amazonas registrou 1.013 novos casos de Covid-19. Aprovada a PEC dos enfermeiros, que trata sobre o piso salarial da categoria. 6:02, boa noite mais uma vez para você em 100,7 na sintonia certa. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. Os principais destaques do dia você confere por aqui, hein? Juntos com você até às 7 da noite, nesta quinta-feira, 14 de julho de 2022. Vamos juntos com você, hein? Aqui no 18 horas. 18 horas. Olha, começa aí o programa, né? Nós estamos começando o programa já falando sobre segurança pública, que é um tema que nós temos que estar sempre tratando porque é importante e está defasado, né? Ou a falta de segurança, nós vamos falar aqui, inclusive, né, Karine? Segurança e falta dela. Escuta esse novo dado aí, olha. Levantamento revela que em Manaus já foram registrados mais roubos nos primeiros meses desse ano do que em todo o ano passado, Karine. Na metade do ano já batemos o ano passado. Exato, Carlão, e não é fake news, tá bom, gente? Os números são da Secretaria de Segurança do Amazonas e mostram que de janeiro a maio deste ano foram registrados a média de quase 79 ocorrências por dia, o que representa 6,51% a mais do que em 2021. Olha, Karine, os dados da Secretaria mostram que a média de roubo mensal nos 5 primeiros meses deste ano foi de 2.366 casos, sendo aí um aumento de 187,21% em comparação com o mesmo período de 2021. É a comprovação com números oficiais que o governo Wilson Lima simplesmente não tem gestão nessa questão de segurança, principalmente. Não consegue combater o crime no estado, Karine. Não, simplesmente não consegue, mesmo anunciando investimento de 280 milhões de reais. Isso foi em julho do ano passado, com o lançamento do programa Amazonas Mais Seguro. Mesmo assim, o governador Wilson Lima não conseguiu diminuir os índices da violência no estado. Pelo contrário, como você disse, Carlão, a média de roubo mensal nos 5 primeiros meses deste ano aumentou em mais de 180%. E isso, é claro, é resultado de um governo fraco, sem gestão e que não investe no que deve, não investe e não prioriza a segurança. É isso, Karine, exatamente isso. Mostramos aqui no 18 horas que até os aliados da gestão do governador Wilson Lima reconhecem a falta de segurança no estado. Recentemente, o aliado de governo, o presidente da Assembleia Legislativa, que é o Roberto Cidade, enviou um ofício para o Comando Geral da Polícia Militar pedindo mais segurança em alguns bairros da zona oeste de Manaus. Pois é, Carlão, também o deputado estadual Cabo Maciel, que é aliado de Wilson Lima também, pediu mais segurança nos rios do Amazonas por causa do aumento absurdo de ataques dos piratas dos rios, desse tipo de crime. Bom, mas vamos voltar aos casos aqui de Manaus. O repórter Hector Silva traz pra gente mais detalhes sobre esse aumento do número alarmante de roubos aqui na cidade. Vamos acompanhar. Uma madrugada, acredito que quinta-feira, isso já foi no meio da semana, invadem minha casa através de um basculante. Conseguiram adentrar pelo basculante, eles quebraram, eles conseguiram desmontar todo o basculante, porque o basculante também era de alumínio. Só que quando eles adentraram o espaço, eu fui acordada com uma arma na minha cabeça. Eu fui acordada com uma arma na minha cabeça e no que eu acordo, assustada, eles já me viram, né, me colocam assim de bruxo e já me amarram, né, com o carregador do notebook que eu estava fazendo
o que eles amordaçaram a gente, né, eu e a minha esposa, jogaram, né, um ficou em cima da minha costa com uma arma na minha cabeça, né, e enquanto isso eles também fizeram a mesma situação com a minha esposa. Como a casa é de 2 pisos, eles conseguiram adentrar, né, pelo basculhante, através do muro da casa do terreno ocioso. Então o que foi que eles fizeram? Eles sabiam, eles já foram procurando quem poderia estar mais na casa, eles já tinham de uma certa forma estudado a casa, porque sabia que moravam eu, minha esposa, e na época meu filho mais velho e mais 2 crianças. Minha filha na oportunidade de explicar com 5 a 6 anos, 5 a 6 anos de idade, e o que eles puderam levar, eles levaram. O relato que você acabou de ouvir é de um homem que foi roubado em Manaus e pediu para ter a identidade preservada. Ele faz parte de uma estatística de roubos na capital que só vem crescendo com o tempo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, nos 5 primeiros meses de 2022, Manaus registrou mais roubos do que durante todo o ano de 2021. A capital somou entre janeiro e maio deste ano 11.833 roubos contra 11.110 no ano passado, ou seja, teve 6,51% mais registros do que em 2021. Os dados da Secretaria apontam ainda que Manaus teve nos primeiros 5 meses de 2022 um aumento de 187,21% no número de ocorrências de roubos, quando os dados são comparados ao mesmo período de 2021. O deputado estadual Ricardo Nicolau do Solidariedade critica a forma como o governo do Amazonas conduz a segurança pública. Para ele, esses números poderiam ser menores se o governo do Amazonas utilizasse a tecnologia de forma adequada. Segurança pública ela tem que ser prioridade. No primeiro dia de governo, no segundo e nos dias subsequentes. E poder agir com inteligência, com planejamento, porque o crime organizado, ele está mais organizado, mais preparado do que o governo do estado. E hoje você já tem disponibilidade de câmera com reconhecimento facial para colocar nas vias. A grande maioria dos casos que são desvendados, eles são desvendados através de imagem. Então, quando você tem a imagem, você tem possibilidade de desvendar o caso. E já tem disponível, né? Você tem aí estados e outros países que Singapura fez um cerco muito grande de câmeras de vigilância, a criminalidade foi para zero. Trazer condições, né, de se ter impressão digital, fazer uma estratégia regionalizada, dando as estruturas necessárias e a presença do policial. A presença do policial fazendo a ronda ostensiva, criando efetivamente uma estratégia, não é a estratégia da placa. Então a gente precisa fazer com que os recursos que tem, que não são poucos, né, possam ser bem investidos. Conforme o dado divulgado no site da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, o roubo a transeuntes lidera o total de ocorrências nos 5 primeiros meses de 2022. Foram 9.445 casos em Manaus, o que representa quase 63 pessoas atacadas por dia. Ainda de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, roubos a estabelecimentos comerciais e de serviços figuram com o segundo lugar em número de ocorrências no período. Foram 717 casos, com média de 5,9 por dia. Em terceiro, aparecem os assaltos em ônibus. De janeiro a maio deste ano, foram registrados 680 casos, uma média de 136 por mês, ou 5,6 por dia. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Bom, e sobre esse assunto, eu conversei com o sociólogo Luiz Antônio Nascimento, que é professor de Ciências Sociais da Universidade do Amazonas e que tem como tema de estudo justamente a segurança pública aqui do estado. Bom, ele avaliou esse cenário atual aqui e explica pra gente mais sobre o assunto. Vamos ouvir. O primeiro aspecto que a gente precisa observar é em governos democráticos, em governos que têm uma gestão transparente,
os dados sobre segurança pública, os dados sobre ações da polícia, os dados sobre a efetividade do programa de segurança pública são disponibilizados a olhos nus e de fácil acesso, de fácil compreensão à população de modo geral e não só aos pesquisadores. Então, quando a gente entra no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, é uma viagem, você não tem acesso a informações qualificadas. E quando as tem, são informações desatualizadas. Dito isto, o que nós temos? É possível que o aumento de furtos, de registro de roubos, tenha sido resultado de uma melhor e maior presença da polícia nos pontos de ocorrência de furto, e que, portanto, a pessoa que teve um equipamento no carro, teve uma carteira, um celular roubado, furtados ou roubados, consegue visualizar rapidamente uma viatura da polícia, uma dupla de policiais andando na rua, no quarteirão, e aí buscar esses policiais e registrar esse roubo. Então você teria um aumento de casos, porque aumentou o número de registro de casos, não que efetivamente tenha ocorrido o aumento de roubos. Essa é uma possibilidade, mas nada nos indica que essa possibilidade seja a verdadeira. Por quê? Porque você não tem uma política de segurança pública com metodologia transparente para que a população consiga avaliar, em especial os estudiosos possam avaliar. Agora, de outro lado, a gente tem vocês da imprensa divulgando, as redes sociais divulgando, etc., um número crescente de pessoas reclamando de assaltos e furtos e roubos, e, ao mesmo tempo, reclamando da ausência de policiamento nas ruas, ausência de policiamento ostensivo nas ruas. Então, é muito mais provável que as causas de roubos e furtos na cidade de Manaus sejam decorrentes da ausência do poder público, em especial da polícia, o que estimula o crime a atuar com liberdade. Então, agora, não dá para a gente afirmar uma coisa ou outra sem que a gente tenha dados. E os dados quem deve disponibilizar é a Secretaria de Segurança Pública. Isso é o mínimo que se espera de um governo que seja democrático e transparente. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o secretário de Saúde do governo do Amazonas, o Anuar Samad, quer suspender a autorização dos deputados para fiscalizar os hospitais do estado, depois de realizar dezenas de fiscalizações mostrando a realidade do caos vivido nas unidades de saúde do Amazonas. Pois é, Carlão, quer dizer, além de tudo, além do Estado que não dá transparência com seus números, com os números oficiais, como a gente acabou de ouvir na fala do professor Luiz Antônio Nascimento, o Estado agora também quer proibir as fiscalizações dos deputados. Isso tudo acontece depois das inúmeras denúncias de irregularidades, como falta de medicamento, insumos e até a falta de pagamento de salários para profissionais da saúde. O deputado Wilker Barreto, que é um dos que mais investiga e faz fiscalização nas unidades de saúde, ele fez duras críticas contra essa suspensão, como explica agora a repórter Nathalie Moraes. Em sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Amazonas, nesta quarta-feira, o deputado estadual Wilker Barreto criticou o ofício do secretário estadual de Saúde, Anuar Samad, encaminhado à Comissão de Saúde e Previdência da Casa Legislativa, solicitando a suspensão do parecer que autoriza seus membros, seja de forma individual ou coletiva, a fiscalizarem qualquer unidade de saúde do Estado. Segundo o documento enviado pela Secretaria de Estado de Saúde à Comissão, o titular da pasta de saúde pede a suspensão das fiscalizações e que elas podem ser democraticamente construídas em perfeito e amplo diálogo com a pasta da saúde.
O secretário completa o ofício ainda, afirmando que a medida evitará constrangimentos e desgastes institucionais desnecessários e prejudiciais ao bom desenvolvimento do Estado democrático de direito. Para o deputado, o pedido de Anwar Samad é grave e desrespeitoso às prerrogativas constitucionais do Legislativo Estadual em fiscalizar e apurar os atos do governo do Estado. A presidente Maiara oficializou ao secretário de Estado que a Comissão de Saúde deliberou e afirmou que deputados estaduais membros iriam fiscalizar de forma individual ou coletiva hospitais e unidades de saúde. Qual é o ofício agora do Anwar? Pedindo que a comissão suspenda o requerimento e que sente com ele para encontrar a melhor forma de fiscalizar. A Comissão de Saúde tem que sentar com o secretário de Saúde e combinar o jogo da fiscalização. Um deputado estadual hoje tem que pedir licença do secretário de Estado da Saúde para fiscalizar um hospital. Se não tivesse um documento oficial, eu não acreditaria. É um absurdo a audácia de um secretário de Estado da Saúde querer tolir um parlamento de exercer a sua função. O documento do secretário foi uma resposta ao ofício expedido pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas, encaminhado à Secretaria de Saúde no último dia 6 de maio, onde comunicavam à pasta sobre a autorização consignada aos seus membros, de forma individual ou coletiva, ao acesso em qualquer unidade de saúde do Amazonas. Recentemente, o Wilker Barreto denunciou ser uma farsa o relatório quadrimestral da saúde, mostrando no plenário da Casa Legislativa a ausência de medicamentos nas unidades de saúde do Estado e materiais essenciais, até mesmo como agulhas e seringas. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora 6 horas e 17 minutos, vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Hoje foi dia importante para o presidente Jair Bolsonaro, para a pré-campanha, né, a campanha eleitoral dele. Afinal, foi aprovada a PEC dos benefícios, aquela que a gente já falou tanto aqui no programa, que prevê o repasse de mais de 41 bilhões de reais. Bom, Cadu, e foi aprovado com pompas e circunstâncias. Acho que ainda está acontecendo essa solenidade, essa cerimônia em Brasília, né? Passa os detalhes pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Exatamente como você disse, está acontecendo a sessão no Congresso Nacional de promulgação da PEC Kamikaze, que foi aprovada ontem num tratoraço do presidente Arthur Lira. Mas a gente vai agora falar dos efeitos práticos dessa PEC, Karime, que ela vai distribuir, como você disse, 41 bilhões de reais em programas sociais que já estão mobilizando o Brasil inteiro. Muita gente, milhões de pessoas nas filas dos CRAs aí, tentando atualizar suas informações no CAD único para obter o Auxílio Brasil nesse momento. A previsão do governo é agosto, dentro do calendário do Auxílio Brasil, que já vem sendo cumprido, ou seja, quem já está cadastrado no Auxílio Brasil e já recebe esse valor, começa a receber R$600 a partir do mês que vem, sem valor retroativo. As pessoas que foram cadastradas recentemente pelo Ministério da Cidadania também já vão receber o primeiro benefício no valor de R$600. Lembrando que o governo quer zerar a fila de espera do Auxílio Brasil, incluindo mais de 1.600.000 pessoas nesse programa. E esse é um dos motivos, né, como eu falei, dessas grandes filas do CRAS em todo o Brasil. Não é só em Manaus, não. O Brasil inteiro, inclusive aqui em Brasília, muita gente nas filas, madrugando, passando frio. Ainda mais aqui em Brasília, estamos numa época de frio, então muita gente passando necessidade nas filas dos CRAs. Inclusive, o governo mandou prorrogar o prazo para atualização do CAD único. Isso saiu que eu ia falar. Hoje, saiu hoje essa prorrogação, né? No Diário Oficial da União, exatamente. As pessoas que estão em revisão cadastral vão ter agora até o dia 14 de outubro para atualizar as informações.
Já as famílias em fase de averiguação cadastral, o prazo para atualizar essas informações vai ser, que era de 10 de junho, né? Elas ganharam um prazo maior para o dia 12 de agosto. O problema, Karime, é a desinformação. Sim. Você vai lá no CRAS e não consegue saber em que situação se encontra, aí fica horas na fila, passando chuva e sol, e essas atualizações são importantes para garantir o Auxílio Brasil, o benefício de prestação continuada, o BPC, e a tarifa social de energia elétrica. A melhor dica, Karime, é sair da fila, voltar para casa, esperar um pouco mais, porque todos os prazos foram prorrogados. Verdade. Importante a gente dizer isso. Não tem nenhum prazo apertado agora para esse fim de semana. Tudo foi prorrogado para outros dias, para o mês que vem, para outubro, inclusive para dezembro. Melhor, né, Cadu? O problema é saber... Melhor, porque em tempos aí de volta de pandemia, de aumento de número de casos, né? Melhor evitar. Melhor evitar. Então é a nossa orientação, né? Quem está ouvindo o nosso programa agora, precisando, que quer ir lá no CRAS, sempre um pouco, fica em casa e depois vai lá, espera, acompanha, né, a movimentação das filas e vai melhorar um pouco. Toda essa mobilização, cara, em torno da PEC Kamikaze, a PEC dos benefícios, como você disse, que foi aprovada. Alô, Cadu, a gente tá com muita falha no seu áudio. A gente pode refazer a conexão? Deixa eu perguntar aqui para a produção se a gente tem como melhorar ou refazer a sua conexão. Aí, Cadu, deixa o Cadu falar lá. Fala um pouquinho para ver se melhorou. Oi. Aí, olha, como eu estava dizendo. Pronto, melhorou. Melhorou agora? Melhorou, vai lá. Então, só para relembrar a questão da PEC Kamikaze, ou a PEC dos benefícios, para que ela possa liberar 41 bilhões de reais em programas sociais como Auxílio Brasil, Vale Gás, enfim, tudo isso, esse programa aí, necessita do estabelecimento de um estado de emergência em todo o país, o que abre um precedente muito perigoso, ainda mais para as eleições, um precedente perigoso para a nossa democracia. Karime e Carlão. Cadu, olha só, continuando aí, a PEC dos enfermeiros, né, ela foi aprovada também, e é sobre o piso salarial da categoria. Agora a pergunta, né, quando esses profissionais aí realmente vão receber aí esses reajustes aí com relação a essa PEC? Né? Agora fica com os estados e prefeituras, o Carlão, porque aí a PEC ela foi promulgada agora há pouco também, viu? É importante ressaltar que a PEC dos enfermeiros ela foi aprovada ontem, concluindo os 2 turnos de votação, e ela está sendo, né, como eu falei, promulgada junto aí com a PEC Kamikaze, né, que nessa sessão do Congresso Nacional, e que essa questão o que diz a PEC da enfermagem? Ela garante segurança jurídica ao piso salarial dos enfermeiros, que vai ser, a partir de agora, né, que vai estar sendo promulgada, no valor de R$ 4.750. O piso dos técnicos de enfermagem vai ser de R$ 3.325. Dos auxiliares de enfermagem e das parteiras vai ser de R$ 2.375. Essa PEC, embora traga segurança jurídica a esse novo piso salarial, não define claramente a fonte de custeio, já que a despesa vai ser de 16 bilhões de reais, isso distribuído entre empresas de saúde, estados e municípios. Teve um lobby muito grande das empresas, do poder público contra essa PEC, mas o fato é que ela está valendo, é uma realidade da categoria da enfermagem e também, pasmem, né, é um instrumento de campanha política para os parlamentares. Outra categoria que vem avançando, alcançou vitórias essa semana, Carlão, é a categoria dos enfermeiros. A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, após um longo debate, aprovou o projeto de lei que estabelece um piso salarial nacional no valor de R$ 6.500. O projeto segue tramitando na Câmara, agora na Comissão do Trabalho e Serviço Público. Há um lobby muito forte dos empresários do setor de farmácias que alegam risco de demissões caso esse projeto seja convertido em lei. Então a gente segue acompanhando. Agora só um detalhe que eu esqueci de falar na fala anterior sobre a PEC Kamikaze, Karime e Carlão. Eu falei sobre a questão dos beneficiários do Auxílio Brasil. A mesma que eles, esse valor de R$ 600, ele vai ser passado automaticamente
automaticamente dentro do calendário, dentro do programa que já é estabelecido. A mesma coisa acontece com o pessoal do Vale Gás, né, que recebia R$50 e vai receber 120. Agora, o que vai ser decidido agora que o governo está debruçado é com relação ao voucher dos caminhoneiros. Esse valor de R$1.000 vai ser repassado pelo governo a 900 mil caminhoneiros a partir do dia 9 de agosto. Mas aí a Caixa Econômica Federal e juntamente com o Ministério da Cidadania estão trabalhando para viabilizar um jeito, que provavelmente vai ser via conta digital, o repasse desse valor. A mesma coisa vai ser com os taxistas. Só que aí o governo tem um problema, ele não sabe como vai repassar esse valor. Então ele tem que cadastrar esse povo, cadastrar esses profissionais para poder fazer o repasse desse dinheiro também em via conta digital. E vale ressaltar, os motoristas de aplicativo não estão nessa, não foram incluídos como previa aí o senador Eduardo Braga, o pessoal das embarcações, o mototaxista, todo esse pessoal ficou de fora dessa PEC. Karime e Carlão. Cadu, e falando aí de eleições do 2022, os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga já anunciaram apoio ao candidato Lula, é isso mesmo, Cadu? Isso mesmo, Karime, essas composições foram confirmadas durante a visita do ex-presidente Lula a Brasília, que a gente já falou isso ao longo da semana. O senador Omar Aziz, inclusive, gravou um vídeo com Lula falando sobre a importância de defender a Zona Franca de Manaus. Vamos ouvir esse diálogo. Presidente, uma das grandes preocupações hoje na cidade de Manaus e no estado do Amazonas é com a insegurança jurídica que a Zona Franca de Manaus sofre. E eu tenho certeza que o senhor será o novo presidente do Brasil. E nós esperamos que o senhor possa nos ajudar a trazer novos segmentos para gerar mais empregos. Como foi na sua época? Primeiro, Omar, eu tenho certeza absoluta que o povo de Manaus sabe que quando eu fui presidente eu prorroguei por 10 anos do funcionamento da Zona Franca, depois a cooperativa prorrogou por 50 anos, e eu sinceramente acho que as pessoas que ficam tentando tirar o direito da Zona Franca existir são pessoas que não conhecem a dificuldade do estado do Amazonas, são pessoas que não conhecem a dificuldade do povo. Então o que eu posso dizer para você? Primeiro, não há hipótese de se acabar com a Zona Franca de Manaus. Não há hipótese. 18 horas. A gente acompanhou um trecho do diálogo entre o senador Omar Aziz e o pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva, falando exclusivamente, até enfaticamente, a respeito da Zona Franca de Manaus e da defesa de Lula em relação à Zona Franca, né, Cadu? Exatamente, Karime. Outro que falou também nas redes sociais, apoiando o ex-presidente Lula, é o senador Eduardo Braga. Ele deve disputar o governo do Amazonas, tendo possivelmente como vice na chapa o deputado estadual Ricardo Nicolau. Porém, o PT ainda não confirmou apoio a Eduardo Braga. Por isso, os senadores do MDB, que apoiam Lula, vão ter uma reunião na semana que vem, no dia 18, em São Paulo, justamente para definir, entre outras coisas, como vai ficar o apoio do PT Eduardo Braga, que é uma situação, uma composição que está em aberto ainda. Ou seja, Karime, as alas de esquerda e de centro-esquerda do Amazonas deverão apoiar Eduardo Braga para o governo e Omar Aziz para o Senado. Essa é uma orientação de Lula, né, como estratégia para enfrentar o atual governador Wilson Lima, que tem a máquina pública nas mãos. Ainda falando de Lula, Karime, a gente já adiantou que a campanha começa a engrenar a partir do dia 21 desse mês, no dia 16, e agora, no dia 16 de agosto, a equipe de campanha já programou um grande evento em São Paulo, um pontapé inicial da chapa Lula-Alckmin. Essa decisão foi tomada aqui em Brasília, depois que os eventos aqui na capital federal mostraram bastante volume de público. Já a campanha do presidente Jair Bolsonaro segue montando o plano de governo. O slogan da campanha, Karime, vai ser liberdade e fé. Duas palavras muito ligadas às pautas ideológicas e religiosas do presidente. E o comitê de campanha já está trabalhando, montando peças publicitárias para mostrar o empenho do governo na redução do preço dos combustíveis. E agora, com a aprovação da PEC Kamikaze, que vai distribuir dinheiro para milhões de famílias. Um ponto muito positivo para o governo, que deve repercutir nas próximas campanhas. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Um abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço, valeu. Agora 6h29, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas.
E agora, daqui a pouco, hein? É a nossa informação. Quarta onda da pandemia. Você vai conferir aqui no 18 horas. Nas últimas 24 horas, o Amazonas registrou 1.013 novos casos de Covid-19. O nosso assunto é em instantes. 18 horas. E agora, 6 horas e 30 minutos, nós vamos conferir a previsão do tempo. Tempo e temperatura para esta noite de quinta-feira com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida. Durante a noite e a madrugada, a mínima prevista de 22 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 67%, a umidade relativa do ar fica entre 48% e 78%. Mix. Olha, a mais nova linhagem da Omicron, juntamente com uma variante próxima, a BA4, estão gerando um aumento global de casos, 30% na última quinzena, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Na Europa, as subvariantes da Omicron estão provocando um pico de casos de cerca de 25%. A BA5 está em expansão na China, aumentando as possibilidades de retorno das medidas rígidas de confinamento que foram recentemente flexibilizadas. Essa mesma variante se tornou a cepa dominante nos Estados Unidos, responsável por 65% das novas infecções na semana passada. Olha só, e aqui no Amazonas, hein? Como estamos mostrando diariamente, inclusive aqui no programa 18 horas, infelizmente estamos enfrentando a quarta onda, sim, da pandemia, com aumento significativo no número de casos e de internações. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a média móvel diária de casos confirmados passou de 48% para 411% nos últimos 14 dias, um crescimento aí de 756%. E nas últimas 24 horas, o Amazonas registrou 1.013 novos casos de Covid-19. Desse total, 340 são em Manaus e 673 no interior do estado. A repórter Nathalie Moraes explica mais sobre esse novo avanço da doença aqui no estado. A quarta onda da pandemia de Covid-19 no Amazonas mostrou força nas últimas 24 horas com o registro de 1.013 novos casos da doença, totalizando 592.906 casos do novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. Ao registro de um óbito nas últimas 24 horas, totalizando 14.191 mortes pelo vírus no estado desde o início da pandemia. Segundo o boletim epidemiológico, 133 pessoas estão internadas em unidades hospitalares do Amazonas, sendo 114 em Manaus e 19 no interior do Amazonas. 18 pacientes estão em unidades de terapia intensiva em estado grave. O município de Humaitá, no sul do Amazonas, renovou a situação de calamidade pública por conta da Covid-19 e voltou a obrigar as máscaras para os idosos acima de 70 anos e para acesso às unidades básicas de saúde da cidade. Esta medida é válida por tempo indeterminado. Os municípios de Rio Preto da Eva e Careiro da Várzea também já adotaram a volta da obrigatoriedade das máscaras em algumas atividades. A quarta onda está acontecendo em meio a uma combinação explosiva de fatores, como o fim da emergência sanitária, o aumento da propagação das subvariantes BA4 e 5 da Omicron, mais infectantes e resistentes às vacinas, o abandono das medidas básicas de mitigação, como o uso de máscaras em lugares fechados e as mudanças climáticas. Para o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Lucas Ferrante, com essa situação faz o Amazonas uma bomba relógio que pode levar a um novo colapso da saúde nas próximas semanas. É preocupante, as autoridades públicas mentiram para a população e mais uma vez a população do Amazonas se encontra em risco por negligência das autoridades públicas. Em um artigo já disponível, que está no pré-print, nós mostramos que Manaus deve passar por uma quarta onda de Covid-19 e as autoridades públicas nesse momento precisam voltar atrás das medidas restritivas, assim como precisam também começar a aquisição de oxigênio para Manaus. É necessário que se volte à utilização obrigatória de máscaras. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Olha só, vamos reforçar as recomendações da Organização Mundial de Saúde mais uma vez aqui no 18 horas sobre o protocolo sanitário da Covid-19, que é o uso de máscaras faciais, ok? Evitar aglomerações é importante, higienizar as mãos e sempre, manter aquela higienização total, principalmente a vacinação. A vacina é importante. Foi graças à vacina, inclusive, que conseguimos diminuir muito os números da pandemia no mundo inteiro, Karine. Exatamente, Carlão. Vimos aí diminuir o número de novos casos, internações e de mortes. Mas é preciso se vacinar, gente, não tem jeito. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde aqui em Manaus, 1.525.985 pessoas não completaram o ciclo vacinal contra a Covid-19. E o pior, outras 198.256 não tomaram nenhuma dose da vacina. Karine, olha só, ainda de acordo com a Secretaria, o percentual total de pessoas que ainda não se vacinou é de 9,7%. O levantamento considera a faixa de idade apta para receber o imunizante, ou seja, a partir dos 5 anos de idade. Então, fica aqui mais uma vez o nosso alerta, o nosso pedido para que você use máscaras, e também faça todo aquele procedimento que nós vivemos falando aqui, Karine? Exato. É importante aí a imunização contra a Covid-19 porque ela está voltando. A lista com os endereços e outras informações sobre a vacinação em Manaus estão no site da Secretaria Municipal de Saúde, que acessa lá, você vai obter todas as informações. É censa.manaus.am.gov.br. 18 horas. E olha só, o Ministério Público Federal cobrou do governo Wilson Lima a criação de um programa estadual de proteção para defensores dos direitos humanos em todo o estado. A cobrança vem logo após a morte do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira no Alto Solimões. A cobrança foi feita esta semana, Karine. Pois é, e tem um detalhe aí, presta muita atenção. O detalhe que chama atenção nesse caso é o seguinte, que em junho deste ano, o governo do Amazonas repassou uma verba de mais de R$1 milhão justamente para um instituto criar exatamente esse programa, gente. Que parece que nada foi feito, O repórter Hector Silva explica essa situação pra gente. Em reunião realizada na última segunda-feira, dia 11, por videoconferência, o Ministério Público Federal cobrou do governo do Amazonas, por meio da Sejusc, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, a implantação de um programa estadual de proteção a defensores dos direitos humanos no Amazonas. O Ministério Público Federal acompanha por meio de procedimento as ações do Poder Público Estadual para concretizar o programa que deve ser implementado pelo governo do estado com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo federal. Segundo o Ministério Público Federal, o procedimento foi instaurado em maio deste ano, pouco antes dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira Araújo e do jornalista Dom Phillips, que repercutiu internacionalmente, expondo ao mundo a ausência do Estado na região do Vale do Javari. Durante o encontro, a Sejusc informou que já possui um contrato com uma organização da sociedade civil responsável pela implementação do programa estadual. Na reunião, não foi exposto o nome da organização, mas em diário oficial, publicado em junho deste ano, consta que o governo do Amazonas, por meio da Sejusc, assinou termo de colaboração com o Instituto Mana, no último dia 22 de junho, no valor de R$1.040.000 para a execução do Programa Estadual de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas. A reportagem do 18 Horas procurou o Ministério Público Federal, a Sejusc e o Instituto Mana para esclarecerem sobre a implementação do programa, mas nenhum deles respondeu os questionamentos da reportagem. A Sejusc, em reunião, se comprometeu em informar ao Ministério Público Federal, até o dia 22 de agosto, os principais andamentos relativos à implementação do programa, incluindo a conclusão do treinamento, o início das atividades da equipe de profissionais e a indicação às próximas regiões do Amazonas a serem visitadas pela equipe do programa. Hector Silva para o 18 Horas.
Você está ouvindo 18 horas. E em nota, a presidente do Instituto Mana, que é a Juliana Marques, informou que o Instituto ainda está fazendo a seleção da equipe e que vai compor o grupo de programa de proteção aos defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas. Ela informou ainda que o valor de mais de R$1 milhão ainda não foi passado pelo governo do Amazonas para o Instituto. Agora 6h40. Vamos falar sobre os bastidores da política local com a Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Bom, já não bastasse o início da debandada e do apoio dos principais prefeitos do interior do estado do Amazonas, agora os marqueteiros do governador Wilson Lima estão abandonando o barco também. Artemisa, boa noite. Explica os detalhes pra gente. Antes que o barco naufrague, né? Pelo menos é o que se comenta aí nos bastidores. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Já tem até charge. Vamos mostrar, inclusive, a imagem para quem está pelo Instagram e YouTube do 18 horas. A charge é do Gilmal e mostra o governador Wilson Lima, do União Brasil, comandando aí um barco. Ele que está segurando o leme, né? Só que o barco afundando, Karine, e os prefeitos começam a pular, né? Um diz, fui, outro diz, pegando o beco, outro, vou vazar, enfim. E agora, faltando um pouco mais de um mês para o início da campanha eleitoral, da propaganda, né, eleitoral gratuita na TV e no rádio, que será veiculada do dia 26 de agosto até o dia 29 de setembro, segundo o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Bom, os marqueteiros também do governador Wilson Lima, Alexandre Outramar e Chico Mendes, saíram nas últimas horas da campanha de reeleição do governador. Eles, né, que estão com Wilson Lima desde a campanha de 2018. Bom, essa informação é do alto escalão do governo. E segundo fonte de uma pessoa da equipe de gravação de Wilson Lima, Alexandre chegou a produzir, inclusive, um material publicitário para a campanha. E aí vem a pergunta, qual a razão da saída dos marqueteiros? Bom, dinheiro não deve ser, já que o partido do governador, o União Brasil, deve receber a maior quantia do fundão. Sabe quanto? 4,9 bilhões de reais. Muito dinheiro, né? E esse valor ele vai ser dividido aí entre os 32 partidos, né? A verdade, esse dinheiro vai ser dividido entre os 32 partidos e o União Brasil tem a maior parcela aí. O que se sabe é que os dois marqueteiros, né, de Wilson, o Chico e o Alexandre, abandonaram o barco nessa segunda-feira, dia 11. E agora, quem deve assumir? Bom, aos 45 minutos do segundo tempo. Essa é a pergunta de todo mundo, né? O articulista político Braia Douzani fala, inclusive, dos desafios agora com essa mudança, né? Os desafios da campanha do governador Wilson Lima. Vamos ouvi-lo. Eles têm um mês, exatamente um mês e alguns dias, para realizar todo esse trabalho que sim demanda muito tempo. E aí organizar a narrativa do governo, a tese que o governo vai apresentar para a sociedade. Me parece que se utilizar daquelas mesmas premissas de 2018, em 2022 não vai colar. O Wilson Lima tem problemas na justiça, tem escândalos de corrupção no seu governo, não é mais uma novidade. Essa história de nova política, eu sou novo, eu sou virtuoso, não vai colar mais. Então é necessário encontrar marqueteiros que mostrem a ele um caminho minimamente plausível para apresentar à sociedade, porque do contrário vai ser um desastre. 18 horas. Acompanhamos então o articulista político Braia Douzani e falando ainda dos pré-candidatos ao governo do estado do Amazonas, começando
pelo pré-candidato Amazoniano Mendes, ele que é pré-candidato pelo Partido Cidadania. Lembra que nós falamos aqui que ele está positivado, né, pela segunda vez com a Covid-19? Bom, ele apareceu ainda há pouco nas redes sociais dele, num vídeo, dizendo que está bem. Vamos acompanhar então esse vídeo, se você estiver pelo Instagram e pelo YouTube do 18 Horas. Vamos ouvi-lo. Oi, gente. Estou fazendo a barba neste momento com este aparelho aqui. Muito bom, por sinal. Estou me recuperando muito bem. E acho que amanhã estarei negativado. Vamos ver. Mas está tudo bem, apesar de abutres agorentos por aí. Mas aí está indo. Está tudo bem. Um abraço. 18 horas. Ouvimos então o pré-candidato ao governo do Amazonas, Amazoniano Mendes, apareceu bem-humorado, enfim. E agora falando de Ricardo Nicolau, ele que inclusive, candidato pelo Partido do Solidariedade, e o partido, Karime, Carlão e ouvintes, já marcou a data da convenção para oficializar o deputado Ricardo Nicolau como candidato ao governo do estado do Amazonas. E ao que tudo indica, Nicolau terá aí uma eleição independente. A data está marcada para o dia 30 de julho e o partido disse que, por enquanto, não vai divulgar alianças e também o nome do vice, né, de Ricardo Nicolau. Eu tentei falar com ele essa tarde, mas o deputado está em Itacoatiara recebendo uma homenagem da Câmara Municipal de Itacoatiara. Karime, Carlão. Artemis, olha só, nesta quinta-feira foi a última sessão plenária do primeiro semestre de 2022 lá na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Mas hoje ainda se repercutiu o bate-boca, né, que aconteceu ontem. A deputada Joana Dark e o presidente da casa, que é o Roberto Cidade. O que aconteceu lá, Artemis Gadelha? Que bate-boca é esse? Ninguém esperava por esse bate-boca, Carlão, até porque agora os dois fazem parte, né, do mesmo partido, inclusive do governador do estado do Amazonas, o Wilson Lima, né, o partido União Brasil. A razão do bate-boca entre o presidente e a deputada foi justamente o projeto de lei 77 de 2022, que deveria ser votado na quarta-feira, dia 13. Bom, esse projeto prevê que candidatos de concursos públicos que não tenham sido classificados, mesmo assim que tenham feito alguma pontuação, que eles não sejam considerados eliminados. Lógico, esse projeto, para ter dado esse bate-boca, é de autoria da deputada Joana Dark. Só que a proposta, ela tem resistência da maioria da casa, porque o próprio Ministério Público do Estado do Amazonas pediu arquivamento da matéria. Vamos acompanhar, então, o vídeo durante esse bate-boca com a deputada Joana Dark e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado Roberto Cidade. Como se a responsabilidade de colocar o projeto em pauta fosse minha. E não é minha essa responsabilidade. E para tirar e colocar isso a limpo, eu fui à tribuna e pedi para colocar o PL para votação pela minha conta em risco e que eu iria arcar com todas as consequências. Eu falei isso lá na tribuna. Então, se tem alguém aqui que fez toda essa confusão, que está todo dia colocando pressão, que eu falei pra gente poder encontrar uma solução. Joana Dark exponha para todo mundo que você fez uma reunião com 18 deputados e que ia retirar o projeto de pauta. Não é verdade? Você não falou isso. Você falou na presidência e vai ser admitida por todos os deputados aqui. Falou sim. Gente, o que é isso? Presidente, a pauta é minha responsabilidade, deputado. Eu falei que eu e você falou isso para os deputados estaduais. Ministério Público. 18 horas. Bom, acompanhamos aí então esse bate-boca entre a deputada Joana Dark e o presidente da Assembleia, deputado Roberto Cidade. Bom, segundo ele disse, né, que a deputada tinha dito para 18 deputados que ela retiraria então o projeto de pauta.
Os parlamentares acabaram indo em defesa do presidente da casa, inclusive o deputado Serafim Correia disse que, com todo respeito, todo carinho que ele tem pela deputada Joana D'Arc, mas que ela acabou colocando, inclusive, né, os deputados ali contra as pessoas que estavam na galeria, né? A galeria contra, na verdade, os deputados da Assembleia. Okay. Enfim, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Uma ótima noite para vocês também. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. 18 horas. 6 horas 49 minutos em Manaus e nós vamos conferir agora a previsão do tempo. É para amanhã. Amanhã já sexta em tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. E para essa sexta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens de manhã, chuva rápida durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima também não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 57% e 92%. Olha só, amanhã, em sexta-feira, não vai ter o atendimento presencial no posto do Cine Manaus. Atenção, posto do Cine Manaus sem atendimento amanhã lá no Shopping Felipe Dal, na zona norte de Manaus, Karime. Exato, e a medida acontece para a manutenção interna. E de acordo com a Secretaria Municipal do Trabalho, os demais postos que ficam na Avenida Constantino Neri, no bairro São Geraldo, e no ponto de atendimento ao cidadão PAC da Galeria Espírito Santo do centro, vão funcionar normalmente. E os atendimentos no posto do Shopping Felipe Dal voltam na próxima segunda-feira, dia 18. Não é necessário fazer agendamento prévio para acessar os serviços do Cine Manaus. 18 horas. Olha só, e agora, hein? Agora é hora de falar sobre a recuperação da nossa economia. Isso porque em maio desse ano o volume do setor de serviços cresceu 3,7%. A alta acontece após queda de 0,9% no mês de abril, Karime. E os dados são da pesquisa mensal de serviços divulgadas pelo IBGE. O resultado no mês foi impactado principalmente pelos setores de tecnologia da informação e transporte de cargas. Os detalhes a gente confere agora na reportagem de Nathalie Moraes. A diferença entre os meses de abril e maio em todo o Brasil é de 0,9%. Com esse resultado, o setor de serviços ficou 8,4% acima do volume registrado no período pré-pandemia e apenas 2,8% abaixo do melhor nível da série histórica registrada ainda no ano de 2014. O que vemos agora, depois de 2 anos de instabilidade, são bons resultados e uma retomada na economia. Aqui no Amazonas, o setor de serviços mostrou um avanço de 3,7%. O Amazonas demonstrou recuperação após uma queda de 0,9% no mês de abril nos indicadores do volume de serviços. O disseminador de informações do IBGE no Amazonas, Djalma Nogueira, fez uma análise sobre o atual cenário. Recuperando-se de uma pequena queda ocorrida no mês anterior. Por outro lado, na comparação com o ano passado, o resultado de vendas foi excelente. Com isso, o aumento neste ano já ultrapassou 11% de crescimento. O Amazonas obteve a 4ª posição de crescimento dentro do mês. Já no acumulado em 2022, o estado ocupa a 11ª posição, sendo o terceiro da região norte com maiores aumentos em vendas de serviços. No momento, todos os indicadores da pesquisa demonstram que o estado está à frente da média nacional. Comparando com a indústria e o comércio, a atividade de serviços é a que possui os melhores indicadores no ano. Após as atividades voltadas para a saúde, beleza, alimentação, transporte, educação, área jurídica, fazem parte do setor dos serviços que nos últimos 12 meses acumularam aí uma alta de mais de 12% no Amazonas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Muito bem, vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar operou em alta nesta quinta-feira e fechou o dia em
0,51%, cotado a R$ 5,43. O euro fechou positivo em mais 0,13%, a R$ 5,44. Olha só, o Bitcoin também fechou positivo em 5,35% aos R$ 112.699. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, operou em forte queda e fechou negativo em 1,8%. Encerrou o dia novamente abaixo dos 100 mil pontos, aos 96.120 pontos. E a cesta básica no Amazonas fica mais cara pelo 5º mês consecutivo. É o que aponta a pesquisa da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado. Em comparação ao mês de maio, a cesta de junho teve alta de 4,17% e chegou a custar R$ 323,97. E ao todo, 26 itens foram pesquisados, sendo que os que apresentaram a maior alta foram o sabão em pó, sabão em barra, desinfetante, sabonete, macarrão e a linguiça calabresa. Rodrigo Soares tem mais detalhes sobre o levantamento e nós vamos acompanhar agora no 18 horas. Pelo 5º mês consecutivo, a cesta básica amazonense apresentou um aumento. É o que aponta a pesquisa da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas. Em comparação ao mês de maio, a cesta básica de junho de 2022 teve alta de 4,17%, chegando ao total de R$ 323,97. O presidente da comissão, deputado João Luiz, destaca o porquê do aumento dos produtos. A Comissão de Defesa do Consumidor foi às ruas fazer a nova pesquisa e o resultado é alta de mais de 4% na cesta básica, chegando no seu maior índice e o maior resultado e o maior preço comparado ao mês passado. Isso devido à estabilidade internacional. O problema do gás, problema dos combustíveis, a instabilidade que gera em torno do mundo inteiro vem impactando diretamente ao preço da cesta básica. A coleta de dados foi realizada em 10 supermercados localizados nas zonas leste e norte da capital amazonense. Ao todo, 26 itens foram selecionados, sendo que o sabão em pó, sabão em barra, desinfetante, sabonete, macarrão e linguiça calabresa tiveram alta nos preços. Na contramão do aumento do valor de alguns produtos, a pesquisa da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas também aponta que o arroz, cartela de ovos, sal de cozinha, detergente, água sanitária e o creme dental ficaram mais baratos. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A situação não está nada fácil, realmente difícil. Escuta essa, levantamento mostra que o Brasil alcançou o maior número de inadimplentes desde o início da série histórica feita pela Serasa desde 2016, Karime. Olha aí que situação, hein? Carlão, atualmente, pelo menos 66 milhões de pessoas estão com os nomes negativados por dívidas. É um aumento de 4 milhões de inadimplentes em relação ao mesmo período do ano passado. Eu conversei com o economista Marcos Evangelista, que analisou o cenário pra gente. Vamos ouvir. Segundo semestre do ano, panorama cada vez mais complicado para o fechamento de 2022. Mês a mês, temos observado aí o número crescente de famílias endividadas. Recente pesquisa do Serasa demonstra que mais de 66 milhões de pessoas encontram-se com seu CPF negativado. A cada mês, inflação subindo, poder de compra diminuindo. Para tampar esse buraco que fica no orçamento doméstico, as pessoas começam a utilizar o cartão de crédito sem a devida prudência, acabando entrando no endividamento. E esse tipo de endividamento é algo muito difícil sair, porque nós estamos falando em taxas anuais de 300% a 400%. O ideal é que você coloque todas as suas contas num papel junto com a sua família, tente assim criar um planejamento financeiro, por mais simples que seja, objetivando chegar no final do ano sem endividamento.
E uma dica importante, muito cuidado com o cartão de crédito, porque esse é o principal indutor desse endividamento das famílias. Se você não sabe utilizar o seu cartão de crédito, tira ele da carteira, guarda até nós termos aí horizontes mais promissores, que se Deus quiser, em 2023 nós vamos ter vencido a inflação e, consequentemente, a economia vai fluir de um modo mais suave e as famílias vão sair desse endividamento atual que no momento só cresce. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 59 minutos. Vamos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Este ano a campanha eleitoral será feita a partir de 16 de agosto, portanto falta praticamente um mês para o início. Os candidatos e partidos poderão fazer campanha até o dia 1º de outubro. Entre o dia 20 deste mês e 5 de agosto devem ser realizadas as convenções partidárias. No dia 26 de agosto tem início a campanha em rádio e TV. O primeiro turno da eleição ocorrerá no dia 2 de outubro. Serão apenas 46 dias de ações de campanha propriamente dita nas ruas e na internet. Será a campanha mais curta desde o ano de 1994. Por isso, o eleitor terá que estar muito atento aos movimentos e às propostas para decidir em quais candidatos devem votar. 18 horas. Agora 7 horas, Karime Leão tem a saideira. Tem sim a atualização da Covid-19 no estado. O Amazonas registrou 1.228 novos casos da Covid nesta quinta-feira. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, e 2 mortes foram confirmadas no boletim. Com os novos registros, o Amazonas contabiliza 594.134 casos da doença. E o número de mortes desde o início da pandemia já somam 14.193. Ok, então, Karime, 7 em ponto. Boa noite pra você. Boa noite, um beijo. Continue bem. Amanhã. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.